Obrigada, Sra. Presidente. Apreciamos hoje e votamos o Plano de Ação Energia e Clima de Oeiras, para a ECO 2030+. Começo por dizer que também nós, no Grupo Político Evoluir Oeiras, lamentamos que hoje não exista aqui uma apresentação e lamentamos que nas reuniões da Comissão e da reunião de líderes apenas o Grupo Político Evoluir Oeiras e o Grupo da Iniciativa Liberal tenham tido a posição de fazer uma apresentação que, de certa forma, serviria para envolver os cidadãos. O Grupo Político Evoluir Oeiras participou na reunião da Comissão de Ambiente desta Assembleia, onde teve a oportunidade de efetuar questões técnicas, algumas que também ficaram sem resposta, mas hoje, contudo, focaremos a nossa intervenção nas questões políticas. Depois de ter sido afirmado pelo Presidente da Câmara em diversos momentos que a ação climática era sobretudo um processo global e não local, remetendo o tema a ser tratado pelas grandes madeireiras e petrolíferas, desresponsabilizando o poder local na enorme influência que as escolhas locais conduzem em matéria de opções e dinâmicas locais. Também depois de termos assistido por parte do Presidente da Câmara nos últimos anos a posições retrógradas e negacionistas e que ainda em 2021 assumia publicamente que considerava um exercício de masoquismo falar de alterações climáticas e que defendia em vídeos a construção de mais estradas, porque isso sim exatamente podia combater as alterações climáticas, e ainda de um Vice-Presidente que ainda há pouco tempo defendia a exploração de hidrocarbonetos em offshore português e lamentava o fecho de centrais a carvão, ou ainda um Executivo que entendeu recentemente, já durante a elaboração do Plano de Energia e Clima, recusar estudar a adoção de um dia por semana com opções de base vegetal nos refeitórios municipais, equiparando a impor uma ditadura alimentar. Contrastando com a posição do Grupo Político Evoluir Oeiras no seu manifesto eleitoral de 2021, que insistia na declaração de emergência climática municipal com a adoção de medidas necessárias para a redução urgente de 60% das emissões de dióxido de carbono até 2030 e divulgação de todos os estudos científicos na posse do município. Apraz, pois, saudar a Lei de Bases do Clima por ter tornado obrigatório um documento que, noutro contexto, não seria realizado por um município sobre um tema cuja liderança política desconsiderou sempre de forma clara e veemente o combate às alterações climáticas. É neste contexto que é elaborado o Plano de Ação Energia e Clima de Oeiras. O que hoje avaliamos é o resultado final da elaboração do plano e da sua consulta pública, num plano que foi apresentado aos cidadãos num documento finalizado, paginado, formatado, para ser impresso e contrário ao espírito de abertura de inclusão de alterações substanciais, fazendo recair a participação pública num cumprimento de meras formalidades administrativas em vez de ser um mecanismo de auscultação proativa desejável. Muito questionável é também a escolha das partes interessadas externas e envolvidas. O que se assistiu é de um peso desproporcional de empresas e entidades, muitas delas da esfera do município, mas nenhuma associação cívica de moradores ou organização não governamental de interesse de ambiente. Para um plano desta dimensão, houve assim 3 municípios a participarem, com mais 5 entidades e empresas, que na sua totalidade deram 25 contributos, e finalmente apenas uma associação, precisamente a Evoluir Oeiras, que sozinha apresentou 35 contributos para este plano. Se isto não é cidadania, não sei o que será. São estes os números que depois o Sr. Deputado vem aqui apresentar, o Sr. Deputado do I9. Por estranho que pareça, contributos da Associação I9, 0. Em relação à análise do plano propriamente dito, não somos contra o Plano de Ação Energia e Clima de Oeiras, porque não se trata de um documento fundamental para guiar a ação do município num desafio que tem impactos diretos na vida das pessoas, desde logo na sua saúde e no seu bem-estar. Porque decorre da Lei de Bases do Clima, porque tem eixos estratégicos e ações gerais e consensuais para a redução das emissões e adaptação das alterações climáticas. Contudo, apesar de ter medidas importantes, este plano também falha por ser demasiado vago, por ter prazos demasiado dilatados, em alguns casos, de mais de 20 anos para a concretização de medidas que são urgentes já hoje. O horizonte temporal de muitas medidas é demasiado longo e, como tal, poderão estar sempre em implementação. Há coisas que se deviam fazer nos próximos meses, por exemplo, a rede de refúgios climáticos, que não podem ter um horizonte temporal de anos, e também é curioso que nós próprios apresentámos esta proposta nesta Assembleia, tendo sido recusada precisamente pelo I9 e pelo PS. Grande parte das ações propostas também remetem para novos estudos e caracterização e planos de ação a fazer, em vez de indicarem já ações e medidas concretas que devem ser tomadas.
mas também o célebre Plano Municipal das Adaptação e Alterações Climáticas de Oeiras, que nunca foi implementado e tinha um maior grau de detalhe e medidas e ações concretas e era mais coerente do que este Plano de Ação, Energia e Clima de Oeiras. Por outro lado, finalizando, o PAEC não tem medidas de transição energética justas, ou seja, que envolvam os cidadãos, desde logo o apoio ao incentivo de constituição de verdadeiras comunidades de energia renovável, de base cidadã, e não apenas de iniciativa empresarial, cumprindo o espírito da Diretiva Europeia. Não há transição energética sem os cidadãos. E o PAEC 2030 não tem ações suficientemente claras com uma meta de potência instalada. Também medidas integradas na mobilidade e desincentivo à utilização do automóvel particular, a aprovação de novos empreendimentos no concelho e a expansão do perímetro urbano para zonas sem boa cobertura de transportes públicos aumentará a utilização do transporte individual e o aumento de emissões. Ações concretas e com metas de preservação do solo, que, como sabemos, é um dos principais sumidores naturais de dióxido de carbono. Um compromisso de contenção da expansão urbana e da convenção de solos rústicos em urbanos. E isto também, este plano não intercala os próprios planos do município, como por exemplo o Plano Oeiras-Mar e o Plano da Igualdade de Género do município. Sra. Deputada, já terminou o seu tempo. Estou mesmo a terminar, Sra. Presidente. A ação política contraditória com o PAEC, como disse inicialmente, o mais grave e que nos impede de votar favoravelmente é a falta de compromisso que deve ser um dos principais objetivos de um plano como este e de não agravar as situações de vulnerabilidade para não aumentar os riscos das pessoas e bens. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada.